muito chique mesmo essa produção. Cadê o outro? Meu primeiro amigo do Podequestre. É fã. O primeiro fã. Primeiro fã. Estamos aqui hoje para mais um Podequestre e hoje eu tô aqui diretamente do Epona Studio. Pra quem não sabe, esse cara aqui foi meu primeiro amigo fora do meu universo através do Podequestre. Bem-vindo, Ale. Obrigado, Ni. Obrigado mais uma vez pelo convite, pela oportunidade. Você é a pessoa certa pra falar sobre esse assunto que a gente vai hoje. Vamos lá, vamos tentar. Me conta primeiro, quem é você e o que você faz? Bom, eu sou Alexandre Barbosa, sou médico veterinário. Já há alguns anos trabalho com reprodução desde o início também aí da minha carreira. De um tempo para cá, já há alguns anos para cá, que a gente vem trabalhando também com obstetrícia e neonatologia. E recentemente a gente resolveu abrir um aras, começar a criar também nossos cavalinhos e ajudar as outras pessoas que querem criar, mas não têm um espaço também, a ter um manejo legal, a ter uma atenção legal em cima das éguas gestantes, um acompanhamento gestacional, dos potros, e é isso. Então, é a segunda vez que você passa por aqui. A primeira foi bem lá nos primórdios do Podequestre. Eu acho que nada mais justo do que você passar aqui de novo pra desfrutar, né, da nossa nova estrutura. Nossa, e que estrutura, hein? Mas isso tudo é para levar conhecimento para as pessoas. Então, muito legal, parabéns, obrigada. inclusive. Vamos falar sobre a temporada reprodutiva. A estação de monta vai começar. Me conta quais são os cuidados que as pessoas que estão buscando agora, sejam criadores, sejam pessoas que estão procurando fazer seu primeiro potro, enfim, tem que prestar atenção agora nesse momento. Bom, agora é o começo da estação. Algumas pessoas que buscam adiantar a estação já começaram aí em programas de luz e tal, mas num espectro do amador, vamos dizer assim, né, tirando um pouco do criador profissional, de quem está buscando criar e está buscando informação, eu acho que o principal, a base para a gente assim, ter um resultado legal, se a gente puder fazer alguma coisa, né, a mais para buscar um resultado, seria o manejo e a alimentação. Hoje a gente sabe que a base, a gente tem focado muito nisso, tanto durante a gestação, mas para a égua que está reproduzindo também é muito bom que ela esteja bem nutrida, e não é super nutrida, e sim bem nutrida. Éguas muito magras, éguas muito gordas são um problema para a gente na reprodução, acabam atrasando a gente em alguns aspectos. Então, acho que se fosse para se preocupar em alguma coisa, né, para se preparar para a estação, seria uma nutrição legal, a base. E você falando um pouco dos amadores, você vê que o interesse de pessoas normais por fazer seu próprio potro e iniciar uma criação tem aumentado? Ou... Muito, muito. Dos últimos anos para cá, assim, foi um boom e todo mundo resolveu fazer o seu embrião, então comprar potrinho, todo mundo tá voltado para essa área da criação por conta, acredito muito por conta do preço dos cavalos, né? Acho que explodiu o preço dos cavalos hoje. Para você comprar um cavalo bom, pronto, é uma grana. Então o pessoal tá buscando outras formas de chegar lá, eu acredito. E deu um baita de um boom, hoje tem muito amador criando e criando com muita qualidade, diga-se de passagem. Não só criando por criar, mas criando com altíssima qualidade. Quem acompanha você nas redes sociais e na vida real sabe que você é um cara praticamente uma enciclopédia. Então, enciclopédia de garanhões, que tabelinha de scope, não sei o que, pontuação. Você até postou uma caixinha de pergunta outro dia, o que você gostaria de melhorar na sua égua e tal. E eu acho que isso abre muito para discussão, né? Para entender o que o mercado está procurando, como é que está sendo. E me conta um pouco, quais são os garanhões que você vê que o pessoal está mais atrás hoje? Eu acho que assim, a cabeça abriu um pouco do pessoal. Há uns anos atrás, ou era Cornet, Diamant, Chacoblu, Emerald. Era um leque muito pequeno de opções que o pessoal, né, optava por usar. Hoje, esse leque abriu muito. Lógico, chegaram diferentes garanhões aqui no Brasil. Acho que a informação chega muito mais fácil. A gente tem como também... buscar esse tipo de informação, igual você falou, existem tabelas, existem dados, existem estatísticas, e hoje a gente vê que a gente não precisa estar num leque tão pequeno,
Mas sim, existem os preferidos aí do pessoal. Hoje, assim, da estação passada, eu diria que Hermitage Calone, Úricas, o pessoal buscou muito. A gente fez bastante, assim, muita gente usou Hermitage Calone. Que mais? Mas você acha que tem uma justificativa para essa procura desses cavalos? Tipo, Tá em é que alta no assim, esporte. vou falar a real pra você. Ouvi muito o nome do Hermitage Calone, mas eu não sabia quem, nunca nem tinha visto. Aí eu vi o cavalo ao vivo, eu falei, Tá. ok, entendi. Uhum. Mas assim, você acha que isso vai na modinha? Ou porque os cavalos realmente são confirmados? Ou você acha que o pessoal tá arriscando mais numa coisa que ainda não tem tanto resultado comprovado, mas tem potencial? Então, eu acho que ele em si é um garanhão de muito resultado, um garanhão com uma qualidade estratosférica, assim, eu acho que no ano passado quase que ele não derrubou uma vara o ano inteiro, sabe? Ele tem porte, ele tem tamanho, que muitas vezes a nossa raça aqui carece um pouco desse tamanho e tal, então acredito que o pessoal tem acreditado no garanhão para buscar essa qualidade dele, esse tamanho, essa conformação, é um garanhão bonito. Mas ele não é um cavalo que produziu muito, que a gente está vendo os filhos dele aí pulando com qualidade e tal, ainda não. Mas é isso, se a gente for buscar na estatística ali, eu gosto de estatística porque o pessoal fala, não é essa matemática toda, eu também acho que não é essa matemática toda. Só que o que acontece? Eu comecei a criar ontem, eu não tenho 40 anos de criação. E eu acredito que o que a gente vê dos cavalos, mesmo aqui no Brasil ou lá fora, eu acompanho muitas provas lá fora, acompanho aqui no Brasil, mas assim, por mais que a gente acompanhe, por mais do que a gente veja na TV, ainda é um N amostral muito pequeno para a gente tirar as próprias conclusões. Eu digo isso por mim no pouco tempo que eu tenho criando, né? Então eu gosto das estatísticas, eu gosto de ver assim, quantos por cento do filho do Hermitage Calone produziu grande, quantos por cento produziu pequeno. Então hoje a estatística, por exemplo, do Hermitage Calone é de uma produção mediana de altura. Não tem, assim, a produção de filhos dele não está na altura dele. Mas óbvio, que da onde surgiu essa estatística? Dos filhos. Sabe-se se a pessoa usou Hermitage nas éguas pequenas e está dando uma produção mediana? Pode ser. Mas a porcentagem hoje de filhos do Hermitage é uma produção mediana, que não é tão grande quanto ele. Mas eu acredito muito em olhar para o garanhão e buscar as características que você gosta. Então, não julgo as pessoas que estão usando Hermitage, é o que eu faria também. Gosto do garanhão, ele tem certas características, eu apostaria, e aí vamos ver o que dá a nossa criação. Eu acho que é isso. Depois eu vou te perguntar o que você planeja usar. Mas antes, deixa eu te perguntar outra coisa. Você acha que nos últimos anos as pessoas têm procurado por genéticas, linhas muito diferentes do que elas procuravam antes? Com certeza. Certeza. Por quê e como? Com certeza, isso era uma coisa que a gente discutia muito anos atrás, que era assim, nossa, uma visão para esses garanhões da moda muito intensificado. Então, assim, o embrião, que é bom ou é ruim, porque acaba que se cria um fanatismo, que aí entra naquela coisa, não é essa matemática toda. Então, qualquer embrião, qualquer produto que aparecesse Cornet Obolensky 4 ou 5 anos atrás, era top do top, todo mundo queria, o preço ia lá em cima, e outros que apareciam, que não eram Cornet, não era Emerald, não era isso, não se precificava tanto, não tinha tanta essa procura, e hoje mudou. Hoje eu vejo a galera com a cabeça muito mais aberta, tanto para garanhões mais novos, quanto para garanhões que nem são tão novas, mas que não tinham no Brasil, a gente não conhecia, ou o pessoal não dava bola, sabe? É muito nítido para quem acompanha. Você pega uma ordem de entrada de um grande prêmio 5 estrelas, eu boto muita fé que metade da ordem de entrada as pessoas não vão nem conhecer o garanhão, nunca vão ter ouvido falar do garanhão, sabe? E a outra metade são garanhões que, lógico, tem os garanhões da moda, 2 ali do garanhão da moda, 2 de outro, 1 de outro ali, bem diversificado, e entre outros garanhões que a gente conhece, mas que não tem costume de usar. E estão lá, estão nos 5 estrelas, sabe? E eu acho que hoje o pessoal acordou para isso. Mas eu acho que também, até os cruzamentos mais clássicos que a gente vê aí, tipo, usando balubê, casal, essas coisas,
não perdeu a força também, né? Eu acho que só acrescentou valor para as outras linhagens. Com certeza, também acho. Então, me conte, com base nisso que você falou, quais são as suas apostas como criador e... Você dá bastante assessoria, né? Porque você tem bastante cliente, olha quantos cavalos você tem aqui, quantas éguas prenhas que você tem aqui. Quero fazer meu potro. Vamos lá. Quem? Hoje, lógico, a gente precisa Depende ver da égua. Com certeza. Mas, assim, me dá um exemplo, tipo, prático, do que você tem atendido ultimamente. Não, eu tenho um na cabeça. Vai. Porque, assim, eu trabalho muito com amador. E a pergunta que eu sempre faço, além da égua, né, óbvio que a gente tem que ver as características da égua, o que você quer com esse cruzamento, se seu plano é vender ou se seu plano é fazer para você usar. Mas tem muita gente fazendo para uso próprio, muito amador, e aí tem alguns cavalos que já estão assim, que são cartas na manga, que a gente sabe que dá uma produção que tem condição de um amador montar. Então não adianta a gente vir com aquela coisa, né? Muito sangue, muita geniosidade, muito descontrole. Precisa ser um cavalo cadente, um cavalo bacana, que não falte qualidade, porque hoje o amador também não é um amador de 6, 7 anos atrás, é o amador que salta 1,40 m. Hoje os amadores estão buscando ir para a prova do amador super top. Então a gente busca qualidade, mas com controle, e a gente tem opções legais aí. Hoje eu tenho indicado muito o Don't Touch Chihiro, que não é um garanhão novo, mas que recém chegou no Brasil, a gente não tinha sêmen aqui, mas é um garanhão que já tem... Quem quiser ouvir falando criador sobre esse cavalo, tem episódio já, o cavalo é incrível. É verdade, verdade, sensacional. Não, puta cavalo, desculpa a palavra aqui, mas é um baita de um cavalo legal, um cavalo com uma qualidade sinistra, mas uma cabeça 100%, assim, montabilidade, ele tem elasticidade, tem cuidado, respeito. Acho que é um cavalo fenomenal. Eu tenho indicado bastante ele, mas lógico, dependendo de égua para égua, mas é um cavalo bem eclético, assim, que funciona bem. Tem o Vagabond de la Pomme, tem cavalos aí daria para indicar pro um amador, sabe? E pro outro perfil do profissional, tô vendo as pessoas usando talvez o United, talvez seja mais para esse perfil. O United a gente tem um problema que o sêmen dele não chega no Brasil, né? O Ministério da Agricultura nosso tem várias chatices, vamos dizer assim, burocracias para preservar a saúde aqui, e uma delas é que tem ali uma burocracia que o pessoal que quer enviar sêmen para o Brasil precisa seguir. No geral da Europa, a grande maioria produz como o Ministério aceita, mas na Alemanha, as pessoas que não estão focadas em vender sêmen mundo afora, não seguem essas diretrizes. Entendi. O United é um desses, e aí o sêmen dele não chega aqui. Então, se eu quiser um United, eu preciso comprar o embrião ou trazer a égua prenha de lá? Precisa trazer a égua prenha de lá ou um filho já do United. E se eu não me engano, o embrião congelado não vem. Nada que é material biológico de um cavalo que não segue as diretrizes vem. Que loucura. Por quê? E, tipo, se do nada ele começar a seguir? Daí a gente pode? Bem. Sim. Gente, vamos fazer uma pressão, então. Fazer um abaixo-assinado. O Brasil representando 0,5% do mercado mundial, porém em ascensão. Sim. Pede isso. Então, aqui, a próxima pergunta da nossa pauta é: a Europa aposta nos jovens garanhões e o Brasil a gente segue isso de uma maneira meio tímida. Por que você acha que isso acontece? A gente meio que usa isso como muleta? Ou você acha que isso é pela pegada comercial de copiar o que a Europa está fazendo? Eu acho que a gente tende a buscar lá fora também inspirações, mas é isso. Eu acho que a galera que acha que é o certo, né? Acha que está buscando o certo, o mais garantido. E nem sempre, não é assim, né? Não é porque você vai usar o Emerald que vai nascer um Emerald, que vai nascer um craque. E não é porque você vai usar um garanhão novo que vai vir um cavalo ruim. Eu acho que a gente abriu muito a cabeça para isso. Mas sim, lá fora opta-se por usar, não só também, eles também usam esses cavalos fenomenais, mas eu acho que lá eles têm a cultura, já é cultural deles, e eles
sabem cruzar, de certa forma, sabem avaliar esse garanhão que está saltando aqui agora, no 4, no 5, nos 6 anos, e identificar que ele tem as características que eu busco para minha égua. E aí, ir lá e acreditar. No episódio do pessoal do Paul Schockmiller, lá do leilão. Da mesa. Isso, da mesa. Se eu não me engano, foi o Florian que falou que a melhor idade para você avaliar um cavalo é quando ele é novo. Porque assim, ele tá mais cru de trabalho, ele tá mais cru de exercícios, então ele é o que ele é. O primeiro salto que o cavalo dá é o que ele vai entregar. Ele é o que ele é. Ele não fez ginásticas, vamos colocar dessa forma. Não ginásticas. Tinha o Ludger Beerbal montando, ele falou alguma coisa. Tá entendendo? Tipo. Ele não trabalhou para chegar naquela característica que ele está apresentando no 5 estrelas. Então, talvez a melhor forma de avaliar seja na prova de cavalos novos ali. E aí, quando você enxerga naquele cavalo que ele tem as características que você está procurando, deveria ser o suficiente para você falar, putz, esse cavalo me serve. Né? Lógico que depois a gente vai ver a produção, se bate, se não bate, mas o comum acontece comumente, né? A gente aprende isso na faculdade veterinária, que o comum acontece comumente. Então, o cavalo que mostra aquelas características, principalmente na prova de novos, ele tem tudo para passar aquilo. Se não passar, pode ser uma fatalidade, mas não é o normal. Eu gosto muito dos cavalos novos, eu acho que a gente está sempre buscando o melhoramento genético. Né? Então, se eu usei um cavalo numa égua, eu quero um produto que é melhor do que o cavalo e com a égua. Estou tentando extrair um com o outro. Lógico que nem sempre é assim, mas é o que a gente busca. Então, se tem todos esses criadores no mundo buscando melhoramento genético, porque, assim, eu entendo por quê. Né? Não é a minha linha de pensamento, mas eu entendo por que a pessoa usa um garanhão de 20, 30 anos. Mas, pô, será que hoje não está melhor do que 20, 30 anos atrás, com esse tanto de gente empenhada em melhorar, né, a genética desses cavalos? Eu acredito nisso. Foi o que o Florian falou do Chaco Blue, né? Porque ele falou dos filhos do Chaco Blue. Ele Exato. falou que o Chaco era um cavalo top, porém já tem XYZ que produzem melhor que ele. Sim. E esse devia ser o objetivo de todo criador, Eu acredito né? nisso também. Eu acho super que acredito isso. nisso. A gente falou bastante já sobre garanhões, vamos falar do que interessa. Linhas maternas. O que você tá vendo que a gente presta atenção em quais linhas maternas hoje no Brasil e por quê? Assim, hoje não, mas de anos pra cá, lógico que sempre, não é de agora que o pessoal tá comprando linha materna, que agora se popularizou isso, mas lá atrás, né, o Duda, a Adriana, Zezé, o pessoal já trazia linhas maternas boas, mas eu acho que isso, querendo ou não, se popularizou entre os amadores, entre os criadores médios e pequenos, ou nano-criadores aí que tem que criar um ou dois. O pessoal hoje quer a linha materna boa. Se ela se pode criar bem, já começa bem desde o começo. Exato, e existe um ranking, né, de linhas maternas, assim como existe de garanhão, existe de linhas maternas também, do quanto que produziu, quantos filhos tem. E o pessoal segue muito, acaba seguindo esse ranking, mas vai nos nomes mais conhecidos, sabe? Eu acho que é cultural nosso de, tipo assim, ouvir um nome, conhecer e tratar como se isso fosse muito bom. Putz, eu já ouvi isso, ouvi alguém falando sobre esse nome, é muito bom. Então a gente ouve Kerli Shin, Narcotique, Cartina, Córdula de Lobry, Sophie du Chateau, Only Picobello. São as linhas que a gente tem aqui no Brasil. E por isso a gente ouve, a gente conhece e a gente trata como bom. Lógico que são boas mesmo, né? Estão lá em cima no ranking. Mas é que tem uma porrada de outras linhas maternas muito boas, que estão melhores até no ranking do que Kerli Shin, Cartina, por exemplo. E são tão boas quanto, se não melhores, mas a gente não conhece. Porque não tem. A produção é menor também. Não, e porque não tem no Brasil. Então, a partir do momento que uma pessoa vai e trouxe filho da Córdula, aí virou, puta, olha a Córdula. Aí você vê num leilão, pô, é da Córdula, número 1 do mundo. Lá. E depois veio Cartina, pô, Emerald, Kerli Shin, Narcotique, Fragrance. Assim, a gente vai conhecendo à medida que a gente vai tendo contato aqui no Brasil também, a gente vai conhecendo, vai tratando como uma linha materna legal, uma linha materna boa. Mas existem muitas outras linhas maternas, inclusive, não sei se foi falado nesse podcast também, mas a gente já deve ter comentado que, cara,
olhar a linha materna não é só abrir o ranking e olhar a primeira página lá, a segunda página, para ver que nome que tá lá. Olhar a linha materna é você ir na produção dela, o que ela produziu. E aí você vai lá, a égua produziu 2 cavalos, mas os 2 saltaram 1,60 m. Tipo, é 100% puta linha materna, cara. Puta linha. Produziu 4 cavalos. 3 saltaram 1,60 m, um saltou 1,45 m, 1,50 m. Puta linha, sabe? Tem isso, a gente vai olhando pela produção, o que produziu, quantos, produziu algum cavalo importante, não produziu, vê a avó, vê a bisavó, a gente vai investigando e tentando extrair. Eu vou fazer uma pergunta aqui que não tá na pauta, mas eu acho que não dá pra gente deixar de falar. Você tem uma égua muito especial, vocês têm uma égua muito especial, de uma linha muito especial aqui. Me conta, que acabou de arrasar no Sul-Americano, de cavalos novos. Me conta um pouco da Drone. Ah, ela é especial mesmo. Nossa, vou te falar, até emoção, até arrepio, viu? Adoro, a gente adora ela. Vocês foram lá no Look, que meu brother também conheci. Super caro o Look, né? Ai, nossa senhora, é uma figura, não tem nem o que falar daquele homem. Não, ele é muito legal mesmo, super cara, recebeu a gente super bem lá. Fazem 4 anos e pouquinho que a gente foi buscar ela lá já. A gente comprou ela com 2 anos, acho que ela tinha recém feito 2 anos. A ideia foi buscar uma linha materna legal, eu queria trazer uma potra de uma linha materna legal. Fui procurando pelas linhas famosas, vi coisa de Narcotique, vi Nikita Delobri. Assim, vimos coisas muito, muito, muito interessantes, mas quando fomos no Picobello, e aí a gente viu as éguas, ele apresentou as linhas e tal, me chamou logo de cara na linha. Não era uma linha muito conhecida aqui no Brasil. Até discutir isso, eu fui junto com o Fernando, né, da Alsácia, e com a Fernanda Trilha, do Ecocine. Sim. Foi, nossa, super viagem, super legal também. E a gente discutiu um pouco isso, de tipo assim, a ideia era trazer para produzir, para vender, fazer dinheiro com a produção dela. Então, ficou naquela, vamos trazer uma linha famosa, essa o pessoal não conhece e tal. Mas eu era muito fã do Romeu 88. Eu já conhecia o cavalo, acompanhava e eu era muito, muito fã mesmo. Na época, ele tinha acabado de sair da cela do Dara Kenny para ir pro Harry Charles. Tinha andado muito bem, um cavalo fenomenal, então me encantou. Quando, assim, olhei a égua, gostei, e aí a gente foi ver o papel e falei, caraca, puta, a linha do Romeu é uma coisa que me encantou, então acabei deixando um pouco de lado aquela coisa das linhas famosas e tal, e falei, vamos fazer essa aqui ser famosa no Brasil, porque é aquela coisa, quando a gente traz, o pessoal conhece e pronto, virou famosa. A Cartina, a Cordula, não eram famosas antes de vir para cá. Mas é isso, você acaba trazendo. Agora o Bruno, lá da Vetinil também, trouxe uma linha, o Netinho também. Então, e isso é fenomenal. Para mim, eu acho que é super legal isso, de outras pessoas se interessarem e também trazer. E ela, fora o papel, ela tem um papel bem legal. Ela é de Amã Vigo, numa égua que chama Only Picobello, que hoje é a 13ª melhor matriz do mundo. Na época que a gente comprou, ela estava ali em 39º. Tava bem para trás, ela acabou dando um boom, sorte nossa. Hoje ela é a 13ª melhor matriz do mundo por produção e é mãe do Romeu 88, do Czech Picobello, do Clown of Picobello. Tem uma produção vasta aí, de muita, muita, muita qualidade. E ela, graças a Deus, acabou não caindo tão longe do pé, assim. Ela é bem especial mesmo, a gente adora, assim, de tudo quanto é jeito. Ela tem a cabeça, ela tem a qualidade. Eu acho que vai ser muito fácil produzir nela, assim, sabe? Tem sido, já temos, né? Temos alguns. Nada saltando ainda, mas temos alguns filhos dela. Ela é jovem, tudo novidade. E ela é fértil. Atenção, pessoal. No final do episódio temos o contato de Alexandre para quem tiver interesse. Porque é isso, né? Você tá pra jogo. Você não vai monopolizar todos os filhos da Drone. Não, pelo contrário. Pelo contrário. Vamos disponibilizar essa linha. A ideia foi essa, trazer ela, ir lá atrás e atrás dela. Foi realmente pra gente poder trazer, querendo ou não, trazer qualidade pra nossa raça, fomentar também a criação, o esporte. A ideia sempre foi essa. E quero na mão das pessoas, né? A gente não pode levar todos os cavalos pro esporte. Quero eles fazendo a alegria aí do pessoal, se Deus quiser, fazendo por onde.
Isso aí. Levando o nome. E aí, agora, a gente falou um pouco, contextualizou a parte dos garanhões, a parte das linhas maternas. Você falou que o pessoal tá muito mais interessado. Mas você acha que hoje, dentro dos criatórios, a gente vê um pouco mais de planejamento quanto a isso? Você acha que o pessoal se prepara mais, estuda mais antes de fazer as combinações? Eu não sei te dizer, na verdade. Estudo o que você disse? Eu acho que assim... Não sei, é a pergunta que tá escrita aqui, ó. Posso ler pra você. O uso do Hipomundo, por exemplo, que é uma plataforma de banco de dados que compara a criação com o esporte, acaba que ele faz esse link, né? Acaba que traz uma luz legal e foi muito mais utilizado nos últimos anos. Com certeza deu um boom de inscrição de brasileiros dentro da plataforma do Hipomundo nos últimos 2 anos. Isso eu tenho foi a conhecimento. Primeira pessoa que me falou de Hipomundo na E eu vida. sei que rolou Ganhou esse no bolão boom. também, né, Alexandre? Rolou esse boom nos últimos 2 anos de inscrição dos brasileiros, então eu acho que o pessoal tá mais interessado em buscar informação, até porque a informação tá chegando no Instagram, a gente vai falar sobre também, e eu acho que desperta o interesse das pessoas. Mas eu acho que não fugiu muito do que era antes, do nosso feeling, até eu mesmo estudo, gosto das estatísticas, eu gosto de ficar abrindo o ranking, ver quem tá lá, quem subiu, quem não, mas não é isso que me faz escolher o Garanhão. Eu gosto da outra parte dos breeding values também, que tem os valores ali e tal. Eu gosto de olhar para aquilo por eu não confiar 100% só no que eu vejo, por eu achar que é um N amostral muito pequeno. Tipo, o filho do Carreira... Eu vi 2 filhos do Carreira que deram pequenos. E aí o pessoal assume que é pequeno porque você viu 2. Tipo, não é assim, entendeu? Existem um mundo de gente produzindo em diferentes éguas e por isso que eu gosto de olhar por essa estatística. Eu não confio só no que, eu vi 3 aqui que são assim. Não acho que é por aí. Mas mesmo eu uso muito do feeling, do que eu gosto mesmo. Se eu vejo um garanhão saltando, por mais que ele não esteja no ranking do Hipomundo ali, eu gosto daquele garanhão e eu uso. Eu acho que combina com a égua, tem as características que eu procuro, eu uso. E eu tenho gostado disso. E eu acho que os outros criadores também não fogem muito disso. Tudo bem, todo mundo está buscando informação, tem a informação disponível aí, mas eu acho que o feeling não foge muito. Eu acho que a gente continua e eu acho que é o que dá certo, eu acho que é por aí mesmo. E a gente falou bastante, também não está na pauta essa pergunta, mas eu vou acrescentar. A gente falou bastante dos cavalos da Europa. A gente tem alguma maneira de ter essas estatísticas dos garanhões aqui do Brasil? A gente vê os garanhões brasileiros sendo mais usados, menos usados, como é que você enxerga isso? Eu vejo sendo mais usados, assim, a aceitação por garanhão nacional aumentou muito também, como eu disse, os garanhões mais novos aumentou muito, eu acho que a cabeça abriu, realmente, o pessoal entendeu que a gente buscou a genética lá fora e o que nasce lá fora está nascendo aqui no Brasil também. E sim, a estação passada foi a estação que eu mais usei garanhão nacional, uma aceitação muito legal, até porque a qualidade subiu. No festival do ano passado, na aprovação de garanhão, eu gostei muito dos garanhões aprovados também. Teve 2 garanhões em especial assim que me encantaram muito, que eu indiquei pro pessoal usar e a gente usou. Tem outros garanhões legais aí, do Brambila, que é da linha da Pepita. Então, assim, é coisa que tá lá fora e tá aqui também. Então, não tem por que não usar. São várias éguas que dão trabalho para dar embrião com sêmen congelado, que já tem uma certa idade, já tem alguma coisa, e que encaixaria muito o sêmen fresco. E hoje eu tenho a certeza de que a gente consegue muito usar um sêmen fresco sem perder a qualidade. Com certeza. Só que a gente não tem estatística porque o número por mais que a gente esteja usando, sei lá, eu imagino que um garanhão que cobriu muito no Brasil deve ter cobrido 20 éguas, entendeu? Um Onix, assim, eu acho que cobriu 20. A amostragem ainda é bem pequena. Não dá pra você fazer uma estatística, comparar, né, em cima disso. Não dá. Agora, a próxima pergunta tá escrito assim: quais novidades tecnológicas ou biotécnicas estão sendo incorporadas na reprodução nessa temporada? Mas por nessa temporada vamos fazer um passado recente. Falando um pouco de transferência, de ICSI, congelamento de sêmen e sexagem. Essas biotecnologias eu acho que já estão bem consolidadas, assim, né? A ICSI o pessoal já conhece bem, já quem trabalha com a ICSI já trabalha com a ICSI aí há anos e tem o seu resultado.
eu não acho que mudou muito de biotecnologia desde a ICSI para cá. Desde a estação passada que a gente vem vitrificando embriões de TE também, então a gente tem a opção de vitrificar embriões de transferência de embrião, não só de ICSI. Traduz vitrificar. Outra palavra. Congelar, tá bom, armazenar. Melhor, porque, tipo, nem todo mundo que vai ouvir na verdade, a gente consegue hoje congelar, então que era uma exclusividade da ICSI antes, hoje a gente consegue fazer na inseminação, na transferência de embrião, e eu acho que essa é a grande mudança. Mas, de resto... E me fala um pouco de sexagem, nunca conversei a respeito, Pra ser sincero, posso pegar nessa pergunta ainda? Pra ser sincero, eu vejo, até por uma influência... lá da Europa, o pessoal que ficou lá na Europa há um tempo, uns anos, que tem voltado, agora que são várias pessoas, eles trouxeram uma realidade de lá e que eu, a partir do momento que a gente começou a criar também, eu consegui ver também que, na verdade, ao invés de avançar, os avanços da biotecnologia, eu vejo que o pessoal está buscando cada vez mais... Não vou generalizar, algumas pessoas têm buscado andar para trás um pouco, se a gente pode falar assim, que é buscar a prenhez na própria égua. Eu acho que cresceu muito o número de criadores que estão buscando a matriz, que não vai servir para o esporte, mas vai servir para gestar. E eu tenho visto muita diferença, de fato, assim, o cavalo que nasce na própria égua, que gestou na própria égua, ele nasce diferente, numa questão de saúde, de porte, querendo ou não. Eu acho que se falar com vários veterinários e vários criadores, eu acredito que eles vão ter a mesma opinião que eu. A gente foi visitar o Aras da Cabana, que é nosso vizinho aqui outro dia, assim que o Musa voltou também da Europa, um tempo depois que o Musa tinha voltado, e ele trouxe isso pra gente. Ele estava trazendo uma égua de esporte, que ele ia deixar na cria, uma égua que estava saltando 1,45 m muito bem, que ele falou, cara, essa égua produz muito bem e ela vai só criar e vai ser só nela. O pessoal do Cabana eu sei que faz muita prenhez na própria égua. Eu também tenho investido em matrizes aí, tem a Prima, tem a Esperança, para fazer prenhezes na própria égua mesmo. E o próprio Hipomundo lançou um selo de Traditional Bred, que é para os cavalos que são criados tradicionalmente. Inspirado no puro sangue inglês. Exato. E é isso. Eu acho que, assim, para falar de avanço da biotecnologia, eu acho que depois da vinda da ICSI, que foi um baita de um avanço, eu acho que a gente pode falar desse... Vou falar retrocesso, mas não no sentido da palavra de atraso, mas de, tipo assim, olhar, voltar umas casinhas e falar, cara, isso aqui era bom, hein? Olha, a prenhez na própria égua, é bom. Mas eu acho que eu não sei, tá? Eu não tô servindo um serviço aqui, né? Não quero falar, vamos transferir embrião. Não, transfiro bastante embrião, gosto dos meus produtos de transferência de embrião, mas eu acho que não dá pra falar que não existe um quesinho a mais naquele poto que nasceu da própria égua. Questão de tamanho, de saúde, desenvolvimento, eu gosto bastante. Mas eu acho que não é no sentido retrocesso, eu acho que é muito mais aquela coisa de vamos dar um passo pra trás pra dar 2 pra frente depois. Entender, acho que a gente experienciou várias coisas, experimentou tal, e que trazem vários benefícios. Não vou falar que a transferência de embrião não traz vários benefícios, só olhar, tipo assim, a gente tem a drone, se eu fizesse uma prenhez nela, eu ia ter 2 filhos dela até agora, entendeu? E ela não ia estar pulando. Mas era isso que eu ia existem falar. vários benefícios, mas existe um benefício, hoje eu estou trazendo que também existe um benefício de você emprenhar a sua égua, de você ter aquela matriz que ela mesma emprenha, existe um benefício sim. Mas eu acho que também vai de momentos da nossa criação no nosso esporte, né? Acho que talvez antes a gente não tivesse tantas éguas para poder fazer isso, né? Acho que hoje a gente tem muito mais, um monte de gente importando aí as matrizes da Europa. Com certeza. E aí agora acho que a gente tem mais oportunidade para dar esse respiro, né? Sim. Eu acho que é nesse E sentido. até então, também se trazia muita égua assim, pô, vou trazer uma égua fenômeno, e aí eu vou criar nessa égua fenômeno. Massa. Então, mas assim, pensando no esporte, puta, montei essa égua muito legal, trouxe essa égua lá da Europa, tal, ela se destacou pra caramba, tal, vamos produzir nela. E aí, embrião, vamos produzir nela. Hoje, o pessoal tá vendo com questão de estatística, com tempo, o pessoal tá vendo que, cara, tem as linhas que produzem, né? Essas linhas maternas têm uma carga de produção muito grande. Então, hoje o pessoal tá comprando
para produzir o cavalo fenomenal. Sim. Então, compro aqui a linha legal para eu criar e produzir o cavalo fenomenal. Então, acho que talvez isso possa ter mudado. Eu estou falando isso em larga escala, né? Não estou falando que a gente inventou isso 2 anos atrás. Já se fazia isso. Mas eu acho que se popularizou essa ideia de comprar a linha que produz bem para buscar produzir o olímpico, o cavalo top. Eu acho que até então a galera vinha muito mais para o esporte, né, fazer a égua virar no esporte e produzir dessa égua. E acho que hoje pode ser que... Por isso que eu falo, de repente o pessoal tá indo buscar a égua de cria para fazer prenhez na égua e ela parir um potro dela mesma, buscando o fenômeno, sabe? Me dá uma ideia de dimensão. A égua, se ela gesta ela mesma, é 1 potro por ano. Se a gente faz transferência de embrião, até quantos dá para tirar? ICSI, então, não vamos nem falar. Né? Então, se for na ICSI, dá pra tirar 20, 30, 40. Se o pessoal aspirar a égua o ano inteiro, né? Dá pra tirar, assim, depende de quantas receptoras que ele vai ter. O potencial é infinito. Agora, na TE, é isso, dá pra tirar 4, 6, que já depende da égua, também. É muito. Falando do tamanho da criação no Brasil, 4, 6 é muito. Bastante. Com sorte, né? Você precisa de sorte pra ela dar o embrião, colocar na receptora, pegar também na receptora. São muitos fatores. São vários, que excluem. Não basta a égua ser fértil, né? Falamos do retrocesso entre aspas, porém... Não respondeu a minha pergunta sobre sexagem. Ninguém nunca falou sobre sexagem. Como é que é, gente? Você define o sexo do embrião, mas isso é confiável? Isso é ok? Isso é... polêmico. Não, porra, é biologia básica, né? Não, mas é um pouco polêmico, porque assim, existem 2 formas de sexagem. Uma é pelo tubérculo genital, tá? Que é feita ali entre 60 e poucos dias. E é uma coisa muito sutil. Eu particularmente não gosto. Eu particularmente nem tento. Até porque a maioria das éguas chegam pra gente aqui, porque a gente lida com central de reprodução, né? Então, alugo as receptoras lá, mando os embriões de cliente pra lá e eu recebo, normalmente é depois dessa fase. Vem entre o 2º e o 3º mês, mas a maioria já passou. Então, eu particularmente não faço pelo tubérculo. Eu faço pela outra técnica, que é a diferenciação das gônadas fetais. Só que, assim, o tubérculo, no macho, vai virar a glande do pênis e na fêmea vira o clitóris. Então, você vê ele se movendo. Se ele vai para perto do umbigo, num feto, entendeu? Isso no ultrassom é uma coisa muito pequena, muito sutil. Eu, particularmente, não gosto. Até porque eu já vi erros aí e tal, porque ele anda um pouquinho para frente, ele anda um pouquinho para trás. Entendeu? Para trás é fêmea, para frente é macho. A gônada masculina vai se transformar no testículo e a gônada feminina vai se transformar nos ovários. Então, a gente consegue ver uma diferenciação da gônada do macho para a gônada da fêmea. Elas são, de certa forma, iguais, mas a do macho ele tem um risco reto no meio e a da fêmea ela tem um anel dentro, que é muito sutil também. O do macho é um pouco mais visível do que a fêmea. Só que o que acontece? A gente começa a tentar sexar ali por 115, 120 dias. Só que nos 135 dias, se a gente perde essa janela, o mediastino do testículo do macho fica muito menos evidente. Então fica muito parecido com a gônada da fêmea. Apesar de você não ver o anel, muitas vezes na da fêmea a gente também não vê, porque é uma coisa mais delgada, mais sutil. Então ele tem que estar bem posicionado, tem que estar bem focado, o ultrassom bem calibrado. E aí quando não... Dá até pra gente sexar depois dessa janela, mas você cai nessa do mediastino do testículo do macho tá muito menos evidente. E existem erros. Conheço histórias aí de... Recentemente eu ouvi uma história de erro também. Mas de 6 embriões vendidos sexados e os 6 errados, sabe? Além de erro, é azar, porque, pô, você tem 50% de chance de acertar ou errar, né? Então, tipo, tem o erro e tem o azar. Mas acontece sim da gente errar, a gente também, um ou outro acaba errando sim, e muito por conta disso. Muitas vezes a gente pega depois e quer fazer a sexagem, acha que é... Mas eu, particularmente, de uns anos pra cá, eu parei de vender sexagem. E eu passo a falar, a sugerir, olha, sugestivo disso aqui, tá? Não vou te cobrar,
a gente já faz o controle gestacional, então eu já faço um ultrassom bem completo para ver outras coisas. A gente acaba passando ali pelas gônadas, tenta ver e tal, e eu falo, ó, deu sugestivo de macho, deu sugestivo de fêmea. Eu não vendo mais a sexagem, eu não assino sexagem mais, justamente por conta disso. Além dessas pequenas coisas que dariam pra gente errar, nós mesmos, como humano que erra, além dessas partes que daria pra gente errar, ainda tem uma porcentagem de erro da técnica, que mesmo que você veja, ainda tá lá, tá na ciência, sabe? 96% de acerto, tem 4% de erro. Então, faz parte. Mesmo que você faça tudo certo e veja tudo certo. Faz parte. Entendi. Então, eu acho que para evitar esse tipo de problema, a gente parou de... Apesar de que a gente acerta bastante, tá? Mas por conta desses erros que acontecem em outros lugares que eu sei que foram com bons veterinários, não foi com gente inexperiente. A gente falou, não vamos eu colocar minha mão no fogo pela pessoa que está vendendo o embrião, entendeu? A minha pergunta depois ia ser tipo, tá, mas e depois que o cavalo já tá ali, a égua tá lá com 6, 7, 8, não tem como ver depois? Já tá grande o bichinho. Então, mas tem o erro da técnica. Ah, tá. Entendeu? Entendi. A ultrassom de vocês é uma coisa muito confusa de qualquer maneira. Não sei como vocês enxergam as coisas ali. Então, meus parabéns, médicos veterinários que trabalham com reprodução. Eu admiro muito vocês. Agora, vamos falar um pouco da nossa raça do BH. O que você acha do momento do BH hoje no Brasil? E como é que você vê a evolução para os próximos anos? Eu acho que a gente está no momento... Um momento fenomenal. Eu também acho. Não só agora, porque assim, não é que estamos agora criando o momento, não. Acho que o trabalho que foi feito até agora trouxe o BH para um patamar que está, sim, em destaque. Eu acho que se a gente for pegar a porcentagem de cavalos que nós criamos e quantos que a gente colocou na Olimpíada ou no 5 Estrelas hoje... Com certeza. É díspare com a quantidade de cavalos que eles criam lá e quanto que a BWP colocou de porcentagem, cara, com certeza o BH é maior, sabe? E assim, acompanhando as criações lá fora que a gente acompanhando, assim, essa vinda, essa migração das supergenéticas para o Brasil, eu digo que hoje a gente, proporcionalmente, também tem muito mais superlinhas do que os criadores lá fora. Então eu acho que, assim, já veio sendo feito um trabalho fenômeno, que trouxe a gente até aqui. Tem éguas aí como a Primavera Montana, como a Miss Blue, que são aí entre os melhores do mundo. Hoje a gente tem outras opções muito boas no 5 Estrelas também. Mas ainda acho que de hoje para 10 anos vai ser um boom sinistro. Ainda maior. Acho que o interesse das pessoas cresceu muito mais. Eu não sei, né? Como você bem sabe, o pod começou há 2 anos e antes disso eu não sabia nada de nada. E cada vez que eu escuto as pessoas falando sobre isso, eu só vejo as pessoas falando coisas positivas, seja sobre os avanços que a gente teve aqui dentro do Brasil, seja a abertura da fronteira para poder trazer os cavalos daqui, levar para lá. Eu acho que também traz trocas muito, muito ricas pra gente. E eu acho que é só o começo, realmente, dessa ascensão que a gente tá. Eu acho que é só o começo. Porque, afinal de contas, não foi o Daniel Deusser que veio no Brambila pegar a Camala e tudo mais? Então, olha eu fazendo propaganda de coisas. Gente, aqui a gente é imparcial, tá? Mas eu acho que a gente tem que falar sobre a gente é super parcial, né? Na verdade, pelo BH, torço pra todo mundo. Com certeza, Se é BH, tem a minha torcida, pode ter certeza absoluta. Mas eu também, eu vou te falar que eu fico muito, muito, muito feliz. A do Brambila nem é BH, a Pepita, que foi lá pra fora, né? Mas já pra mim é como se fosse. Mas eu já acho coloca em contato. Está aqui, exato. E ela foi nacionalizada no estúdio, pra mim já é BH. Esquece. Não vem querer roubar nossos BH, Europa. Porque se fosse assim também, os cavalos que nascem... porque ela tá produzindo aqui, ela se tornou uma matriz, uma provedora do BH, então ela... É BH, gente, são toda essa turma que tá trazendo os BHs de volta pra cá, né? Os BHs de volta pra cá, eu acho que é uma Mas boa é por aí, eu acho que eles já se classificam sim, na nossa raça, tá produzindo e... Mas mil maravilhas. A questão é, Daniel Deusser veio pra cá. Ok, a égua não é oficialmente BH.
ok. Mas o cara veio até 1 hora no Brasil. Sim. Quantos cavalos tem lá na Europa pra ele à disposição pra escolher? Então, assim, a gente recebeu uma ligação bem legal lá da Europa, agora depois do Sul-Americano também, que a gente fala, caramba, é isso que dá o gás de falar, cara, não é fácil procurar... A gente sabe que não é fácil achar um fenômeno aqui, mas a gente tá vendo que lá fora também não é fácil achar um fenômeno, sabe? Tanto que sim, eles vêm buscar aqui sim. Né? A gente recebeu uma ligação muito legal da galera lá, buscando com dinheiro para comprar cavalo importante lá, atrás dos nossos cavalos aqui, então... E eu acho que isso também, no seu caso, e em outros casos também, que já ouvi histórias... a gente tem que dar valor também pro profissional que tá formando esse cavalo novo, né? Porque se não tivesse na mão certa, talvez não tivesse chegado. E isso é uma outra coisa, a gente, né, puxando a sardinha total pro meu lado aqui, falando de genética, tralalá, que o BH cresceu, mas o que um dos responsáveis por fazer o BH crescer não são só os criadores. Eu acho que a chegada da informação... Né, e o interesse do pessoal em buscar mais e mais informação, e cavaleiro que vai lá para a Europa e volta com bagagem e ensina outros, enfim. Eu acho que isso tudo fez o esporte brasileiro crescer, não só a criação. E os profissionais levando a criação lá para cima, isso com certeza. Eu acho que é muito particular também o jeito que cada proprietário, vou botar proprietário, mas... Cada um leva teu cavalo, porque você tem um ritmo, você quer botar tua égua num ritmo, cada um tem o ideal, né? Outro, e não quer dizer que um é certo, o outro é errado. Eu acho que tá todo mundo testando e buscando sempre colocar e com diferentes objetivos também. Tem gente que tem um cavalo novo que ele formou com a ideia de vender, então ele com 4 anos, ele vai estar se apresentando em todas as provas. O cara quer vender, quer mostrar a qualidade do cavalo dele para ele vender o quanto antes. No caso, a nossa 6 anos, porque eu posso ter outros cavalos também, hoje não tenho, mas eu posso ter outros no futuro que vão ter propostas diferentes da dela. Mas a nossa 6 anos, que a gente trouxe com 2 anos, a ideia foi, a gente vai produzir, vender o que ela, né, o que ela produzir, mas ela vai ser nossa, ela é o nosso xodó. A gente recebeu aí propostas super legais, mas ela é da família, sabe? Ela não tem preço. Então, não tinha por que eu colocar ela... Né, domar com 3 anos, levar para prova com 4 anos. A gente atrasou super ela. Fui domar com 4 e meio, ela começou a saltar ali com 5, foi em um concurso com 5 anos, para agora com 6 começar a se apresentar. Não fomos em todas as etapas de cavalos novos, nem do Grand Slam, nem nada. A gente quis aproveitar esse projeto do Grand Slam, que inclusive... Super legal. Parabéns, diga-se de passagem. A gente quis aproveitar as armações do Grand Slam para a construção dela, mas em momento algum, por enquanto, pra gente, não foi seguir para ganhar nada, sabe? Disputar um ranking, disputar as provas. Uma ou outra aconteceu de andar bem e tudo mais, mas a gente está focado ainda na construção dela. Ela ainda está... num processo de construção pra gente, sabe? Não num processo de ir pra prova pra ganhar e tralalá. É lógico que vai chegar o momento, mas pra gente não é o que a gente tá preocupado agora, porque a gente sabe que a gente não vai vender ela, nem agora, nem ano que vem. E é isso, mas são objetivos diferentes, né? É o que você falou, não é que tá certo ou tá errado. Cada um tá seguindo ali o que tem que seguir. Então, para fechar, vamos elaborar um pouco mais para as pessoas a respeito das novas linhas? Pode falar de linha materna e Garanhão, eu acho, Ale. Apostas que você tem pessoalmente ou que você acha que você vai recomendar bastante para essa temporada? A gente falou um pouquinho do United, a gente falou um pouquinho da Drone. Os dois aí estão... Estão recomendados, mas conta um pouco mais das opções. Estão ali, né? O United, a Drone, tá... Seria um bom casal, coisa, né? Se possível. Seria um bom casal. Me conta mais. Bom, vamos lá. Essa é a parte que você gosta. Pode hablar mesmo. Habla mesmo. Eu vou falar, ó, o Durkan Hero, o filho do Don't Touch. Gente, ele é o cavalo mais bonito que eu já vi na minha vida. O Durkan. Puta merda. Nossa, ele é o cavalo mais bonito que eu já vi na minha vida. Não, ele é. Ele é tipo a Miriam, só que nascida na Europa. É tipo isso. Igualzinho. É igual. Então, o Durkan deve chegar a sêmen
mais sêmen aí para comercializar nessa estação, esperamos. Pode ser um garanhão muito, muito, muito legal, um garanhão mais novo, tá em atividade e tal. Eu tenho indicado muito o pai do Durkan, que é o Don't Touch, Chihiro. Acho que funciona muito para a linha do que a gente precisa. A gente precisa muito de cavalo de amador, mas é um cavalo que, mesmo com um profissional, poderia chegar lá em cima, ou com um amador também poderia chegar lá em cima. É um cavalo que eu gosto. Mas esses já são muito conhecidos, vai. Falar dos menos conhecidos. Fala dos menos conhecidos. Eu particularmente, eu gosto muito, muito, muito de um ex-garanhão. Como? Era um castrô. Ele chama Come Casal, do Nijhoff. Nijhoff vendia, né? Não sei se ainda tem sêmen no Aras Cooper, porque é isso. Ele acabou tendo uma cólica uns anos atrás, castrou, então tem sêmen dele congelado. Só que é um cavalo que, assim, acredito que ele nunca vai chegar no topo do ranking, até porque ele castrou, então não vai chegar, sabe? Ele não vai ser um garanhão de destaque, que não é mais garanhão. Mas tudo que eu vi de produção dele é muito legal. Ele foi campeão do teste de performance da KWPN, que são tantos dias lá de teste e tal. Ele foi o campeão, ele tem muita qualidade, os breeding values dele são muito bons no geral. E eu apostei nesse cavalo ano retrasado, e a gente tem uma filha dele aqui com a Drone, que é muito, muito linda, muito especial. Eu gosto muito desse cavalo, é um Como Eu For casal, mas é isso. Tem que ver o futuro dele, para quem quer um garanhão que no futuro vai ser destaque, quer apostar novo, para lá na frente ver o que vai virar, não é esse o cavalo. Esse é o garanhão que a gente aposta para ver o cavalo saltar e ver se vai ser um cavalo bom, independente do papel, sabe? Mas é um cavalo que tudo que eu pesquisei desse cavalo, tudo que eu vi saltando na internet é muito legal. Muito, muito bom. Come Casal chama. Tem um outro, vamos ali na linha do Nijhoff, vou tentar transicionar para todo mundo para não ser injusto. Seja o mais justo possível, porque aqui a gente tem um outro do Nijhoff que também está com propostas muito legais, que é o Cero Blue. É um filho do Chacun Blue na linha da Fenceira, que foi uma égua, né, uma linha materna, uma égua muito importante, super ganhadora também. Então o cavalo tem linha paterna e linha materna, é um garanhão mais novo. Acho que agora ele deve estar com 6, 7 anos, eu acho. Mas é um garanhão que me encantou muito em todo o vídeo dele que eu vi. Não vi produção dele antes de eu fazer, não tinha visto muito. Hoje eu já vejo, uma coisa muito legal. É a aposta do Nijhoff. Nijhoff gosta, e eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, porque que eles gostam também, muito provavelmente, não necessariamente, mas provavelmente o que eles estão investindo é o que vai virar. Eu gosto muito desse cavalo Cero Blue. Ele tem também notas fantásticas de breeding value, ele tem a maior nota da aprovação da KWPN também, é bem legal. Beleza. Do Nijhoff eu acho que é isso. Tem outros garanhões que eu gosto também. O Verde, que é um garanhão bem conhecido, mas que sempre ficou um pouco mais para baixo. Esse ano deu uma despontada no ranking, a produção dele vem a 1000. Muito legal o Verde também. E aí Eldorado, Grandourado, não dá pra deixar de falar, são super conhecidos. Esses são que são muito conhecidos e eu gosto muito. Tipo, adoro Eldorado, Grandourado, talvez seja o maior fã. Beleza, Zangerscheid. Que a Zangerscheid a gente tá sem sêmen aqui no Brasil, né? Não vem mais pelo Boca. Estamos vendo aí se talvez venham umas palhetas de Ixi por alguém. Vamos ver se vem por TE depois também. Mas a gente tá rezando muito. Eu acho que é uma linha que eu gosto muito, a Zangerscheid. Tipo, gosto da linha de pensamento deles. Acho que é muito moderno. Eles amplificam a escolha de garanhão. Compram um garanhão BWP, compram um Holsteiner e acabam integrando ali como se fosse uma coisa só. Não é aquela coisa tradicional, né? Do Holsteiner, Westphalen, aquela coisa que tem que vir da tradição, porque eles são assim. Eu gosto da Zangerscheid por conta disso, eles têm muita coisa boa. Eu tenho uma do Contágio Z, que é legal demais, também é potrinha ainda, mas eu adoro o Contágio Z, um cavalo com uma super cabeça de ganhador mesmo. Quem quiser, assim, sabe, mudar a cabeça do cavalo, eu acho que é um garanhão legal, tem o sangue dele. Não é um cavalo novo, mas é que também não é um cavalo que é usado muito, né? Então acho que vale a pena colocar ele aí na planilha. Que mais? Da Zangerscheid? Bom, o Aganix todo mundo sabe que é bom.
gosta pra caramba. Pensando aqui. Moving on, vai, próximo. Tá bom, próximo. Vamos pro Fernandinho. Fernandinho aqui a gente talvez puxa a sardinha pro Bojack Miller nesse podcast. Não vou puxar pra ninguém, vou só falar. Tá, ok. O Fernando tem garanhões muito bons aí, ele juntou, assim, garanhões fenômeno que o pessoal gosta, que estão na moda também, então Emerald, Nixon, tem essas coisas. Mas esse eu já conheço, então assim, aí não... eu quero o desconhecido. Exato, eu acho que se eu pudesse indicar um, assim, mas é que tem que ver a égua também, não é pra qualquer égua, mas se encaixar, Diablo. Mas vamos lá, se não for, você quer ver a égua, quer uma opinião, chama o Alezinho Isso, a gente troca fala ideia. com você. Mas eu acho que o Diablo é um cavalo que está sendo muito bem visto lá na Europa. Você puxa o preço dos leilões, assim, que entram cavalos do Diablo, ele é o top price, os cavalos dele estão sempre bem valorizados, mesmo acima de garanhões mais famosos ali, que nem o Paul vende. Chacun há muito tempo, já não é tão novo, Chacun Blue, Contargus, Continental Blue... E aí você vê ele comparado com esses outros potros, esses outros garanhões lá fora, o Diablo está em destaque hoje. É um cavalo muito legal, mas é um cavalo que dá muito sangue. Então, não é para toda a égua. No geral, a gente acredito que aqui no Brasil a gente carece um pouco de sangue também. Né? Eu tenho parceiros aí que falam que muito por conta, às vezes, do clima, o que tem sangue lá fora a gente traz e às vezes aqui o sangue dá uma amenizada. Então, eu acho que a gente carece de sangue, não que nunca seja demais, porque às vezes é demais, mas é isso. Acho que é um super, super garanhão Diablo. O pai dele, o Diaron, também produziu ele, então vale a atenção também. Que mais? Vamos pro Zezé? Vai. Pro Zezé, eu não sei como é que ele tá de garanhão novo, assim. Mas eu, particularmente, eu gosto muito do Contendro, que eu acho que é pouco usado aqui no Brasil. Gosto muito do Untouchable. O Zezé tem um garanhão, na verdade é criação dele, mas acho que não é dele, que é o EC Mustang, que foi campeão da aprovação no ano passado, que eu acho um fenômeno esse cavalo. Foi esse que você falou que recomendou para as pessoas? Eu recomendei, eu não lembro, eu acho que a gente acabou não conseguindo usar, porque ele já não estava mais na central, enfim, eu não era dia de coleta, eu acabei não usando esse cavalo à estação, mas eu cheguei a recomendar muito. Ele é um Mosito, acho um fenômeno. O próprio Mosito, eu acho que está super em alta agora, o pessoal não usa muito também, mas eu sei, né, já ouvi conversas aí de um ou outro Mosito fenomenal guardado na cocheira aí para ninguém ver. E eu gosto, é um cavalo que eu gosto muito. Também tem suas considerações, mas é um cavalo que eu gosto muito. Vamos pro Duda, Arastock, que também tem cavalos muito legais. Eles mesmo, o VDL, o Duda, eles apostam muito no carreira. E realmente é um cavalo que vem mostrando muita, muita, muita qualidade, o carreira. Mas também já não é dos mais low underground. Profile, Eu gosto muito dos low profile lá do Duda. Tem dois, o Sambuti de Muse e o Stargus VDL, que é da linha do Star Gold. E eles são muito parecidos, essa linha do Staccato Gold, do Star Gold, o Stargus. Eu acho que é uma produção muito parecida e eu gosto disso, quando o Garanhão produz uma coisa muito homogênea, assim. Um fenômeno, eu gosto dos dois. São dois cavalos um pouco pequenos, tanto o Stargus quanto o Sambuti de Muse, mas que estão se apresentando muito, muito, muito bem. Eu gosto de vê-los saltar, sabe? Então, é isso. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de avaliar o Garanhão pelo que ele é e ver se ele encaixa na minha égua. A questão da produção, mas tem que ver se ele produz assim. Sim, tem que ver, mas é muito difícil ver isso. Porque é isso, um cavalo igual o Stargus, igual o Sambuti, esses cavalos mais novos, a gente vai ter que ver uma produção em larga escala. Porque não adianta ele produzir um cavalo aqui, e aí o cavalo é ruim, e você me fala que o Garanhão é ruim. Produz dois, aí é bom, você me fala que o Garanhão é bom. Não é assim, eu não vejo assim. Então, eu tendo a buscar as características e as qualidades do cavalo mesmo. Lógico que mais pra frente, para esses garanhões mais
confirmados, aí a gente já vai saber, já vai conhecer melhor a produção, e produz assim, assim, assado, e a gente leva em consideração, até porque nessa idade a gente já não consegue avaliar tão bem as características inatas do cavalo, né? Se eu ver o Emerald saltando numa Olimpíada, talvez não seja bem aquilo que ele está mostrando que ele é. Então, sim, a gente vai buscar na produção. Mas esses cavalos mais novos, eu acredito em olhar para as características que ele está me apresentando ali e ver se encaixa para mim. E eu tenho criado dessa forma, sabe? E tô gostando. No fim das contas, tô gostando. Tá sendo legal. Vamos ver mais pra frente, que eu comecei a criar ontem. Estamos engatinhando. A gente vai ver lá pra frente. Mas é isso. Eu gosto dessa parte. Que nem o pessoal acha que eu fico lendo planilha e não é por aí. Eu gosto também de ver a planilha, eu gosto de ver a opinião dos outros. A planilha para mim é como se fosse a opinião dos outros, é como se fosse eu conversar com um Eduardo Onoi, que já tem uma bagagem. Para mim é a planilha, o Eduardo não precisa, ele já é a planilha, entendeu? Eu comecei ontem. Então eu olhar assim pelos dados, pela estatística, para mim é como se eu estivesse conversando com alguém muito experiente, sabe? Então eu gosto, mas eu não crio na planilha. Eu gosto do cavalo, eu olho, me atrai, aí eu dou uma olhada na planilha. Por exemplo, a planilha e a planilha é muito curta, é só da KWPN também, não tem todos os garanhões. Mas o que eu faço, né, nessa planilha de Breeding Value? Eu olho o cavalo, olha, eu gostei desse cavalo aqui. Aí eu dou uma olhada, vejo se ele tá lá na KWPN, e eu vejo as características que eu não quero para minha égua. Então, eu sempre falo isso, a minha égua, ela é um pouco downhill. Na verdade, ela é muito downhill, né? Que ela tem a parte da frente mais baixa do que a garupa. Então, ela tem o equilíbrio virado para baixo, como se ela estivesse descendo o morro, né? Por isso chamam de downhill. E aí, o que eu olho o garanhão que eu gosto e eu dou uma olhada lá na planilha, se ele não dá cavalos muito downhill. Se ele não produz cavalos muito... Porque se ele produz cavalos muito downhill, eu vou tirar esse cavalo da minha ideia, sabe? Então eu uso os breeding values mais para me direcionar para o que eu não devo. Tipo assim, eu não quero melhorar essa característica aqui, não quero que essa característica se destaque ainda mais no meu cavalo. Então eu vou buscar cavalos que não produzem tanto assim. É mais isso que eu gosto. Mas eu gosto muito de ver o cavalo saltar. Lógico, se tiver filhos dele saltando, eu também vou procurar, vou olhar, tal. Eu gosto de ver mais por aí. E uma coisa que o pessoal fala, mas pô, que aí garanhão novo não vende e tal, não sei o quê. Primeiro que isso está mudando, tipo, tanto o garanhão novo quanto o garanhão nacional está mudando, as pessoas estão comprando cavalos de filho de garanhões mais novos, estão acreditando, estão usando, então isso é questão de tempo. Eu já discuti isso antes, o pessoal concorda, no geral o pessoal concorda comigo, os criadores concordam comigo, os criadores em si gostam dos cavalos mais novos, mas têm medo de usar por conta do comercial. Sendo que o comercial somos nós, os criadores compram entre si, e aí fica todo mundo nessa, sabe? Não usando porque o outro acha que não vai comprar, quando na verdade não existe. É nós mesmos que a gente deveria estar fomentando isso para quem acredita também. Porque não acredita, tá tudo bem também. Mas hoje eu vejo sim uma migração, assim, o pessoal usando um leque muito maior de cavalos, não só dos cavalos mais novos, mas de mais desconhecidos, que o pessoal vê que é bom e acredita e faz a propaganda em cima daquele cavalo que você usou, sabe? Mas o que eu faço aqui é o seguinte, eu escolho se eu vou vender ou vou ficar na hora que eu tô cruzando, na hora que eu tô inseminando. Pra não cair nessa, porque o pessoal cai o filho lá e tipo assim, esse é bom, eu vou segurar, então eu vou vender só o ruim. Ou então, esse é bom, eu vou vender, então eu vou segurar só o ruim. Ou, esse é macho, eu vou vender e vou segurar a fêmea. Mas, pô, todas, entendeu? Você nunca vai vender. E aí, pra não cair nisso, a gente aqui faz um planejamento. Tipo, eu faço cavalos que eu gosto quando eu quero ficar com esse cavalo. E aí eu faço cavalos pra produzir também. Lógico que tem que cruzar bem, tem que encaixar bem. Mas eu faço também cavalos que o pessoal gosta de comprar pra vender. E faço os que eu gosto de fazer pra eu ver, pra eu acreditar. Não que eu não vá vender, mas, pô, quero esperar. Vou esperar ele, por ser um cavalo que às vezes não é tão valorizado, eu vou esperar ele chegar lá, saltar e tal, pra depois vender.
É isso. E tá tudo certo. Acho que tudo é uma questão de objetivo, assim, e traçar um objetivo e seguir sua linha de pensamento. Beleza. Agora, última coisa é você fazer o seu jabá. Me conta o que vocês estão fazendo aqui no Epona hoje, além de criar. Porque vocês tem muitos cavalos aqui. São todos seus? Não. Na verdade, são pouquíssimos nossos. A grande maioria são de clientes. A gente hoje está recebe um pouco de cada coisa, tenho recebido por outros, um ou outro aposentado, mas o grosso nosso, a ideia nossa é entregar um controle gestacional bem específico, bem, sabe, minucioso da égua gestante. Então a gente recebe as éguas gestantes, vai fazer ultrassom a gestação inteira, avaliar cada detalhe, cada, sabe, intercorrência que possa ter durante a gestação, que a gente consiga contornar e diminuir aí os riscos, as perdas. Essa é a nossa ideia. A gente trabalha também com uma assessoria nutricional e sanitária, faz assim minuciosamente o que é o ideal para a égua gestante, tanto nutricional quanto sanitário, quanto do controle de ultrassom, do clínico. Hoje a gente está trabalhando com esse serviço justamente por conta desse boom de criadores que não tem a terra, sabe? Não tem aonde criar. E se deixava muito em central de reprodução, áreas de amigo e tal, a gente resolveu abrir aqui para entregar um trabalho legal, assim, diminuir os riscos, enfim, tentar entregar o melhor. Estamos tentando, né? Conseguindo, né? Porque a última vez que eu vim aqui foi bem no comecinho, tinha, sei lá, quantos cavalos? Tinham chegado as primeiras receptoras. Uns 12. Tinha chegado 15. as primeiras receptoras. Nossa, tipo, mudou muito. Sim. Inclusive, parabéns pra você e pra Carol. Porque eu sei que não é fácil. Não é fácil, nunca é, né? Então, é sobre. E pra quem quiser vir atrás de vocês, saber como é que funciona, como é que acha. Tem o nosso Instagram, @epona.studio. @epona.studio ou meu, @ialemonteiro. E é isso. Arrasou.